Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês aqui é o Alexandre. E hoje eu tô aqui sem ser aquele cenário bonito, sem ser aquele cenário com a iluminação de fundo, cenário de estúdio, porque hoje eu tô aqui para falar para vocês desse teste de câmeras que eu decidi fazer num passeio que eu fiz. E eu trouxe aí um teste de câmeras para você aí que tem ou quer comprar um Galaxy S20 FE 4G ou o modelo 5G e está na dúvida a respeito das câmeras, que é um teste um pouquinho mais realista no dia a dia. Então eu trouxe aqui esse teste para vocês em várias qualidades, testando estabilização, testando câmera frontal, câmera ultrawide. Esse vídeo é um teste somente de gravação, certo? Mas eu também vou postar mais para frente um teste só com fotografias na situação atual que ambos os modelos se encontram, seja ele o 4G ou o modelo 5G, que entregam praticamente as mesmas especificações de câmera, de software e de tudo, né? Então você consegue usar o celular aí com o mesmo uso idêntico, sendo qualquer uma das versões. Então fica aí com esse teste, com esse comparativo, um teste bem longo, porém para você que quer filmar com o seu Galaxy S20 FE, esse vídeo já testa diversas situações onde você vai acabar utilizando no seu dia a dia. Beleza, pessoal? Bom, mas no geral então é isso. Eu espero que tenham gostado aí e fiquem com esse teste. E pessoal, a gente está agora fazendo esse teste de câmera em 4K a 30 quadros por segundo, beleza? Eu tô aqui na UEL com a minha irmã, né? A faculdade que ela estuda aqui em Londrina. E eu tô fazendo esse vídeo. E como vocês conseguem perceber, em 4K 30 fps ele ainda tem estabilização. Então vocês podem perceber que eu tô andando, não tô andando muito rápido. E mesmo assim tá bem estabilizado a imagem aqui, ó. Como vocês podem ver, 4K 30 fps e com a estabilização ativa. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Vamos correr, ó. A minha irmã ela também tá gravando lá um vídeo pro canal dela, canal Prosatório, quem quiser dar uma olhada. E aqui o teste tá andando aqui então. Agora, o teste aqui em 4K é 60 quadros por segundo. E como vocês podem perceber, ele ainda tem estabilização, na verdade, só que não é tipo assim, ó. Aí eu acho que já entra mais a questão da estabilização digital, tá? Porque assim, como eu tô andando normal, né, eu tô andando devagar, a estabilização ainda funciona muito bem, né? Pelo menos o vídeo ainda é muito estável. Porém, não é tão boa quanto quando está em 30 fps, tá? Então assim, talvez dê uma impressão de estar mais estável por estar a 60 fps, mas ainda assim tá bem estável o vídeo, tá? Então essa é a qualidade em 4K e a 60 quadros por segundo. Então agora eu vou fazer uma troca aqui, deixa eu correr na verdade, ó. Então, como vocês conseguem perceber, fica um pouquinho mais, fica balançando um pouquinho mais. Só que mesmo assim, eu ainda diria pra vocês que tá realmente muito boa a estabilização. Andando normal aqui, nada muito rápido. Então, tá aí esse teste pra vocês. Agora eu tô trazendo um teste em Full HD a 30 quadros. O legal de quando você grava 30 fps no Galaxy S20 FE e em alguns outros modelos é que você pode trocar de câmera enquanto você grava. Então vamos colocar aqui na Ultra Wide. Então aqui eu tô gravando na Ultra Wide e você pode fazer a troca durante a gravação. Então para você que quer uma produção um pouquinho mais flexível, mais dinâmica, você pode estar fazendo isso. A minha irmã por enquanto tá por lá, né? Mas você vê que tem muito mais enquadramento das coisas, porque afinal de contas estamos em Ultra Wide, tá? E também você pode trocar para câmera de 3 vezes de zoom ótico. Então você pode dar zoom aqui, ó. Vida de universitário não é fácil, mano. E dá pra você dar o zoom manual aqui também, né? Dá pra você ir até mais que 3 vezes, né? O máximo que chega é em 12 vezes, ó. Fica até difícil de estabilizar. Não vou dizer que é uma qualidade inutilizável,
mas fica realmente bem mais embaçado, né? Esse celular também ainda não é da fase em que o zoom da Samsung é muito boa, né? O zoom realmente começou a ficar da hora depois aí do S21, do S22 principalmente, o zoom aí fica bem legal. E a parte mais interessante de você gravar em 4K a 30 quadros é que você pode trocar para a câmera frontal enquanto você está gravando. Isso é muito prático para você que produz conteúdo, porque você pode simplesmente trocar enquanto você está gravando. E aqui a iluminação não tá perfeita, tá? Tá bem claro, mas eu tô numa parte que tem bastante sombra. E a gente tá aqui na UEL. Então, tá realmente bem prático de você gravar. Esse é um dos recursos que já tem desde o lançamento, né? Não é nada que foi adicionado recentemente. Mas eu falo assim, é um recurso muito versátil e que faz muita gente usar hoje em dia. E a minha blusa tá caindo aqui, mano. Deixa eu pegar aqui. E agora a gente tá aqui em 4K a 30 fps. E aqui a gente também pode realizar a troca das câmeras. Eu vou ali que vai ficar em baixa luz para vocês verem um pouquinho como é que é, né? Então deixa eu trocar aqui. Então aqui, ó, troquei de câmera, dá pra colocar na ultra wide ainda, tá? Em 4K e a 30 fps, então pra você que quer um pouquinho mais de nitidez nos vídeos, dá pra você gravar em 4K e 30 também e ter essa versatilidade. A câmera de zoom, a minha irmã lá, e a câmera principal. Vamos entrar agora aqui em baixa luz, que aqui realmente fica escuro mesmo, tá? Pra vocês verem como é que se desempenha a câmera, tá? Porque estamos em condição normal de luz e agora vamos ficar aqui. Então deixa eu entrar aqui, ó. Você vê que o celular já tá compensando, ele tá clareando, né? E como minha irmã tá gravando lá, eu não vou chegar muito perto, pra não dar eco lá, né? Mas assim, pessoal, aqui, ó, você vê que ele compensou bastante. Talvez tenha um pouquinho de ruído nessas partes mais escuras, não sei se nesse caso vai pegar, tá? Vamos colocar na ultra wide. Aí você percebe que já começa a dar mais granulado até na filmagem, ó. Essas partes um pouco mais escuras dá um pouco de granulado, tá? Ó, o zoom de 3 vezes, ótimo. Então minha irmã tá lá, né? Bom, deixa eu trocar pra frontal, né? Acho que deve ter cortado um pouco o áudio. E agora eu tô aqui em baixa luz, tá? E aqui uma contraluz, ó, pra vocês perceberem como é que tá. Então você vê que o celular ele compensa bem, fica com um pouco de ruído quando tá assim, né? Então se você for num lugar assim que tem um pouquinho de baixa luz, dá pra você tentar virar, igual eu fiz, pra poder entrar mais iluminação e ficar mais legal, né? Ficar uma produção um pouquinho mais, um pouco mais de qualidade, né? Mas então tamo aqui. E eu vou fazer agora umas fotos pra vocês verem como é que fica, que aqui é perfeito pra mostrar esse cenário de qualidade, né? E também hoje tá bem tranquilo, porque é num domingo. Então pra gravar fica bem legal. Então, vocês já viram aí um pouco de 4K 30, 4K 60, 1080p a 30 e com estabilização, tá? Não vou mostrar 1080p 60 porque é quase a mesma coisa, tá? Lembrando que também você não pode fazer a troca de câmeras em 1080p. Beleza, pessoal? E galera, um pouquinho antes eu falei que eu não ia fazer teste em Full HD a 60, mas eu tô aqui. E o legal é que nesse modo você pode trocar de câmeras, então, porém você só pode trocar aí pela câmera traseira e pela câmera frontal, certo? Então assim, você ainda consegue fazer essa alteração, mas você não tem aquela versatilidade de trocar pro zoom ou trocar pra câmera ultra wide. Eu tô aqui com a minha irmã, porque ela tá gravando pro canal dela. Oi, gente. Eu já apresentei pro pessoal no começo já, aquela hora. Apresente, galera. Sua irmãzinha do Xande, vocês até conhecem, né? Certeza. O pessoal do canal de tecnologia eu não sei se vai conhecer, que é pra lá que eu vou postar. Irmã do Xande, me segue no Instagram e se inscreve no meu canal. E assim, a gente já tá gravando uma parte que tem mais sombra e você consegue ainda perceber que o celular ele controla isso muito bem. E eu tô aqui também ainda em Full HD a 60, então você consegue aí fazer essa troca de câmeras pra você poder gravar os seus vídeos, o que é muito prático, né? É muito fácil pra você poder estar fazendo, tá? Aqui como a gente já tá um pouco mais de sombra, ainda assim dá pra ver que também o celular não fica com granulado, tá? Só realmente quando você for gravar de noite ou em baixa luz, tá?
Então assim, para gravar em cenários abertos assim é perfeito, a qualidade realmente é muito bom. E na câmera frontal, eu não vou afirmar que em 60 fps tem estabilização, creio que não, mas a 30 fps eu sei que tem estabilização, tá? Então você consegue ter uma imagem bem mais estável, que nem vocês perceberam anteriormente no vídeo, tá bom? E bem, pessoal, então esse foi o teste, eu espero que vocês tenham curtido aí. Comente aí se você quer mais testes com a câmera do Galaxy S20 FE em situações do dia a dia mesmo, né? Não somente um teste sintético aí, você tirando em um ambiente apropriado para esse tipo de coisa, né? No uso convencional, saindo para algum lugar, indo no mercado, indo em algum outro evento, para gravar também coisas que normalmente a gente usaria e não realmente quando você está no estúdio, numa sala, num quarto bem iluminado, fazendo teste de câmera e de vídeo, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, pessoal, um abração e até o próximo vídeo. Fui!